Olha só o que diz aqui no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então o Senhor nos colocou para dominar, governar sobre os nossos inimigos. E aqui nós podemos ver na palavra de Deus que podem haver muitos inimigos, né? Tem alguns momentos na palavra que o Senhor elenca lá o nome dos povos, né, que estavam naquela região, e são muitos itas, né? São muitos inimigos que moravam naquela região. Mas hoje nós não temos esses inimigos, mas nós temos inimigos ainda piores. São os inimigos internos, são os inimigos da incredulidade, são os inimigos das crenças malditas, são os inimigos que nos colocam encurralados numa situação. E nós precisamos governar, dominar sobre essas crenças, sobre essas palavras, sobre essas maldições, sobre esses padrões que talvez vêm se arrastando aí a uma vida inteira, durante uma vida inteira. E eles não vão mudar, eles não vão sair, se eu não tomar uma decisão de governar, de dominar, de colocar um ponto final nessa história, nessa situação. E o poder, fala comigo, o poder está na palavra. O poder está na palavra. Aqui em Romanos 12:6 diz assim: se você, fala comigo, tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Então, se você tem capacidade para profetizar, então faça. Faça de acordo com a fé que você recebeu. Se você tem fé para profetizar, profetize. Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Moisés profetizou. Nós temos que profetizar, nós temos que declarar a palavra. Se você tem capacidade para profetizar, quem não tem capacidade para profetizar aqui? Todos nós temos. Todo mundo que tem uma boca para declarar alguma coisa, ele tem capacidade para profetizar. Então esse poder não é para um ou para o outro, para o pastor ou para o obreiro, não, esse é para todo aquele que crê, porque está falando aqui, ó, faça-o de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Tanto que essa é uma direção muito comum, porque é o que funciona. Olha aqui o Senhor em Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro. Fala comigo, não cesse de falar. Ou seja, falar, não deixe de profetizar. Não cesse de falar deste livro da lei, Josué. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado, a atenção, o zelo de fazer segundo tudo que nele está escrito. Se eu faço tudo que nele está escrito, tudo que está escrito na palavra, se eu não deixo de profetizar, de declarar a coisa certa, qual vai ser o meu fim? Vamos juntos, por favor. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Quem quer prosperar e ser bem-sucedido? Levanta a mão para mim. Eu tenho uma receita aqui. A receita é essa. Nós temos que olhar para os nossos sonhos, olhar para os nossos projetos, para aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e fazer. Coloca o seu nome aí, ó. Josué, não cesse de falar. Murilo, não cesse de falar. Anderson, não cesse de falar. Tiago, não cesse de falar. Gabriela, não cesse de falar deste livro da lei. Medite dia e noite. Declare a palavra, profetize a palavra. Viva com base na palavra. Então isso é para nós, pessoal. Isso é uma mudança de mentalidade. Porque a gente fala do Josué, mas Josué sou eu, é você. Valeu para o Josué, vale para mim, vale para você. A palavra que foi dita para Josué é dita para nós.
Então nós temos uma direção, você quer prosperar e ser bem-sucedido. Você veio aqui não porque você não tinha outra coisa melhor para fazer, mas porque você entendeu, isso é o que eu tenho que fazer. Esse é o lugar que eu tenho que estar. Então você não passou, ficou 1 hora no trânsito para chegar, você não pegou chuva e talvez tiveram acidentes. Para você vir aqui e sair do mesmo jeito. A bispa sempre fala isso. Não tem outra coisa melhor para fazer. O mundo talvez iria dizer, não, aqui tem outra coisa melhor, vou ficar em casa, nossa, está chovendo, está trânsito, né? A gente fala que o trânsito aqui flui, né? Mas tem dia que assim, não foge nada parecido com São Paulo, né? Mesma coisa. Tem lugar que tem 4, tem lugar que tem 5, tem lugar que tem 6 faixas, mas por alguma razão, né? Parece São Paulo. Então a pessoa podia falar num dia como esse, está desde de manhãzinha, desde a madrugada, chovendo desse jeitinho gostoso para você ficar em casa. Mas você escolheu buscar a Deus. Então essa palavra tem que vir, eu tenho que governar sobre os meus inimigos. Quais são seus inimigos? Quais são seus inimigos que você tem que botar para debaixo do seu pé, até que você ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Você tem que derrotar. Nós temos que derrotar. Porque você quer prosperar e ser bem-sucedido. Você quer cumprir com aqueles sonhos, com aqueles projetos, com o propósito da sua riqueza. Então nós precisamos fazer como Josué fez. Eu preciso me concentrar na coisa certa. Somente assim nós viveremos uma vida próspera e abençoada e serei bem-sucedido. A bispa tem falado sobre isso, meditar, eu vou declarar, eu vou rugir. Imagina um rugido de um leão. A força, a potência de um leão. Então, quando nós estamos meditando na coisa certa, nós estamos rugindo a coisa certa. Mas também quando nós meditamos nas coisas erradas, nós estamos com muita força rugindo coisas erradas, negativas. Então eu tenho que rugir as coisas certas. A receita do sucesso está aqui. Mas aí muitas pessoas, o que eles fazem? O que elas fazem? Não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. Por isso que não saem do lugar. Acham que sempre precisa ter alguma coisa que, entre aspas, só isso daqui não é o bastante. Só mudar a mentalidade não é o bastante. Só declarar a palavra não é o bastante. Só alinhar a minha vida a Deus não é o bastante. Tem que ter alguma coisa e não tem. Toda prosperidade e sucesso está na palavra. Olha aqui em Hebreus 1:3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua, fala comigo por favor, palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Com a palavra poderosa do Senhor sustentamos todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então o que sustenta todas as coisas é a palavra, é profetizar a palavra, é meditar na palavra, é declarar a palavra. E nós temos o que nós acabamos de ler? Com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Nós temos uma palavra que é poderosa. O poder está na palavra. A palavra diz que o reino de Deus não consiste em palavras, em blá blá blá, mas consiste em poder. Um poder que está na palavra. Então nós recebemos esse poder ao fazer uso da palavra. Não há como ter algum outro poder se eu não fizer uso do poder da palavra.